Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse conteúdo semanal, sempre nesse horário que você está assistindo. Se você está assistindo a primeira edição, sempre com algo muito interessante, sempre com um assunto, com um tema muito interessante, muito propício para o jovem, mas não só para o jovem, muito jovem. Também é um tema muito interessante para o jovem que já não é mais tão jovem. Seja bem-vindo a esse conteúdo transmitido pela TV Manaim, Os Dias da Minha Mocidade. E olha só, a gente tem uma audiência considerável, seja através das diversas plataformas que a Igreja Cristã Maranata tem, seja através do YouTube. E por que eu estou falando isso? Porque se você estiver no YouTube, você não pode deixar de participar com a gente desse programa, desse conteúdo, desse momento. E como é que você participa? Curtindo, para começar. Vai lá no joinha, clica no joinha. Comentando, você não tem ideia de quanto isso ajuda. Vai lá nos comentários, fala de onde você é, fala sobre o programa, sobre o tema que está sendo abordado. Comenta, conversa com a gente. É muito interessante, nossa equipe de produção acompanha os comentários. Quem sabe, eu vou ler aqui no final um comentário, quem sabe o seu comentário não vai ser lido num programa mais à frente. Então comente e também compartilhe com outras pessoas. Não precisa ser só da Igreja Maranata, não, de outras igrejas ou até pessoas que nem são da igreja, mas que precisam ouvir, precisam assistir aquilo que vai ser trazido no programa de hoje, e daqui a pouquinho você vai saber qual é o tema dessa edição dos Dias da Minha Mocidade. Vamos ver quem está no estúdio hoje aqui. Eu venho para essa câmera, está aqui esse grupo de jovens, sempre muito bonito que está aqui. E eu vou começar cumprimentando o meu convidado aqui, o nosso convidado, meu companheiro, meu querido amigo, pastor Diogo Cosme. Diogo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor aos jovens e a todos os que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pelos meios de comunicação. Agradeço muito, Josias, aqui o convite de participar. Nos sentimos jovens, né? Ah, é bom demais. Estar no meio dos jovens é bom demais. Estamos com uma certa idade, mas somos jovens. Feliz em participar deste assunto que vamos revelar daqui a pouco para todos que estão nos assistindo. É interessante o assunto. É interessante. Muito interessante. Vamos seguir. Bom, minha colega Estela Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Diogo, paz do Senhor, jovens que estão aqui no estúdio, e a paz do Senhor a você que nos assiste por todos os meios que nós transmitimos. E como os pastores falaram, hoje nós temos um tema muito interessante. Na verdade, nós vamos abrir uma série de programas com esse tema, que é um tema importante para nós, para a nossa vida como servos, que é os frutos do Espírito Santo. E para iniciar essa série, hoje nós vamos falar sobre o amor. E para começar, nós vamos ter uma pergunta de uma jovem aqui no estúdio. Paz do Senhor Jesus, pastores. A minha pergunta ela é sobre o amor, né? Eu gostaria de saber, nós ouvimos falar de diversas formas de amar, de diversos tipos de amor, né? No dia a dia. Mas eu queria saber se o amor que Paulo fala em Gálatas 5, qual tipo, na verdade, de amor é esse que ele está falando? E como que a gente aplica esse tipo de amor no nosso dia a dia? Muito bem. É para mim já? Para você, meu amigo. Segura essa. Interessante a pergunta. Mas vamos já responder com um texto bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então já começa aí, o amor de Deus é totalmente diferente do que o amor que nós temos, um amor de um casal, de um amor de irmãos, de amor entre amigos. O amor de Deus é gerado em nós pelo Espírito Santo. É diferente. É o amor ágape. É o amor que Deus coloca um sentimento em nossos corações, de um amor incondicional, né? É um amor que se entregou por nós, e isso está refletido na figura do Senhor Jesus. Jesus se entregou por nós, por perdão, se entregou por amor. Ele, sem querer nada em troca, por amor a cada um de nós. E esse amor é totalmente diferente.
Talvez, jovem, você muitas vezes se sente até mesmo esse amor. Será que Deus me ama? Deus ama você mais do que o amor de qualquer um, do seu pai, da sua mãe. O amor de Deus deu a vida do seu filho pela sua vida. E isso tem que ficar refletindo na vida do jovem, porque muitas vezes o jovem passa momentos difíceis, mas o amor dele, ele nos alcança, nos constrange, né? E esse amor, ele reflete totalmente na figura do Senhor Jesus. Deus nos deu esse presente. E que é melhor do que isso? A nossa vida, o valor que nós temos. E esse amor, ele ama cada um de nós incondicionalmente. Há duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui, Diogo, na pergunta que a irmã fez e na resposta que você trouxe. Uma é que há uma expressão no livro de Gálatas que fala sobre os frutos do Espírito, ou fruto, né, do Espírito, que é a expressão para amor é caridade. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está falando sobre essa expressão amor, mas você vai lá na sua Bíblia e lê caridade. É o mesmo sentido, tá? É a mesma direção daquilo que está na palavra. Outra coisa que você falou, que é muito interessante, porque quando a gente vê o processo de salvação, né, o ato e o processo de salvação, há um texto na Bíblia que ele define muito bem o que é a realidade de estarmos em Cristo. Quando a palavra diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você falou assim, é o amor de Deus. Quando nós abrimos o coração, o Senhor Jesus entra como nosso Salvador e nós passamos a ter o coração cheio do Espírito Santo, eu vou usar uma expressão aqui para a gente entender mais fácil, não é uma expressão bíblica nem muito usual no nosso meio, mas no pacote, ou seja, no conjunto de bênçãos que são o dom de Deus, vem o fruto do Espírito Santo. Né? Vem tudo isso que nós vamos tratar nessa série, né, Estela, que a gente vai trabalhar desse que a gente chama de os frutos do Espírito. Textualmente é o fruto do Espírito, quer dizer, é o fruto do Espírito que gera todos esses resultados. Nós hoje estamos falando sobre o amor, sobre a caridade. Mas tudo isso está num pacote de bênçãos, está no desdobramento de abrir o coração, deixar Jesus entrar, deixar o Espírito Santo conduzir, o governo do Pai, e aí vem o fruto do Espírito com seus desdobramentos. É o primeiro, o amor é o primeiro. É aquilo que vem, até porque, como você disse, é pelo amor que nós podemos receber Jesus. Por conta do amor de Deus que nós podemos receber Jesus. E muitas vezes, Josias, a gente observa que os jovens têm relacionamentos superficiais. Isso não é amor. Relacionamento pela rede social, que acaba confundindo. O amor de Deus excede tudo isso. É um amor que nos envolve, é um amor que entra em nossas vidas e que nos alcance, independe do lugar que você esteja. Né? Lá em Manaus, aqui nós somos uma irmã de Manaus, ou lá em Itabira, depende do lugar de Minas, mas o amor de Deus, ele está em todos os lugares, para alcançar cada jovem, para mudar a vida do jovem. Muitos se sentem, eu não sou amado. Não fala isso, jovem. Deus te ama. Amém. Deus, ele quer invadir a sua vida. E a maior prova de amor, ele deu o seu filho. E isso, para nós, é a grande marca do cristão, é isso, o amor de Deus, representado na figura do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa segunda pergunta aqui no estúdio. Amém. Paz do Senhor, pastores. Meu nome é Vitor, sou da Igreja do Bairro Betânia, em Itabira, Minas Gerais. E é muito comum no nosso dia a dia, seja no trabalho, na faculdade, na escola,
nós convivermos com pessoas que pensam de forma completamente diferente da nossa fé. E como nós podemos amar essas pessoas sem fazer pré-julgamentos delas, sem nos afastar, mas também sem que deixar que os comportamentos que elas têm influenciem a nossa fé? Rapaz, hoje os jovens, nós temos um grupo cosmopolita aqui, mas as perguntas estão boas, hein, Diogo? Alto nível. Alto nível. Vai lá. Aumentar a régua aqui. Nós vamos responder também na palavra. José, ele ficou no Egito, foi escravo, relacionou com muitas pessoas no Egito. Ele mudou? Deixou de ser servo do Senhor? Pelo contrário, pela sua postura como jovem, pelo seu testemunho, Deus fez uma grande obra na vida dele e honrou ele. Daniel, na Babilônia, mudou também? Pelo contrário, ele testemunhava, orava 3 vezes no dia, dava o testemunho. Deus também honrou e abençoou os reis que passaram com ele, abençoaram o faraó que passou com José. Então, nós vamos observar que o jovem pode estar em qualquer local, seja na faculdade, seja no ambiente familiar onde que o lar é dividido, seja até mesmo em um estabelecimento, você vai ser o sal da terra, você vai ser a luz que ilumina nesta vida. O jovem, ele tem que ser diferente. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos o nosso testemunho e nós temos que contagiar. Jesus também. Jesus, no seu ministério, ele relacionou com vários tipos de pessoas. Que os próprios judeus, eles reclamavam disso. Jesus, ele jantou em casa de publicano, ele relacionou com pessoas que eram cobradores de impostos, que eram até mesmo abomináveis pelos judeus. Mas ele deu o exemplo, ele mostrou como que é ser diferente. E o seu testemunho, ele atinge aquilo, porque nós somos o testemunho de Cristo. E quando o jovem testemunha disso na faculdade ou na escola, você vai, olha, aquele jovem diferente. Aquele jovem, você não pode ser igual ao mundo, se comportar igual ao jovem do mundo, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos em nós a marca do Senhor Jesus. E isso, para nós, é o grande diferencial. Nós somos a luz deste mundo. É isso, Josias. Complementa aí, que é contigo. Eu lembrei aqui, você falou sobre o ministério de Jesus, eu lembrei de Bartimeu. Então, quem agiu com o amor de Deus para com ele? A multidão que mandou ele se calar? Exato. Ou os discípulos que disseram, tem bom ânimo, o mestre te chama, levanta-te. Então, imaginem Bartimeu como o seu colega de faculdade. Ele é cego, espiritualmente falando, ele está à beira do caminho, ele precisa de Jesus, ele está desesperado, ele está gritando. Às vezes não está gritando literalmente, mas está gritando com as suas atitudes. Existe uma multidão para mandar ele se calar. Mas o discípulo que está perto de Jesus, ele tem uma palavra de Jesus para ir lá e buscar o cego. Tem bom ânimo, o mestre te chama. Então, o amor de Deus, ele se manifesta não no sentido humano, no amor carnal, mas ele se manifesta a partir desse mesmo amor que o pastor Diogo falou aqui, que Deus teve, que ofereceu o seu filho unigênito para morrer por você, por mim, você que está assistindo, para que a gente possa transmitir esse amor para o outro. Para que a gente possa chegar para o Bartimeu e falar assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama. Né? Você pode vir para cá, que ele quer ter uma bênção para a sua vida.
Tá? Esse amor se manifesta assim. E o jovem, nesta hora, nós não negociamos a nossa vida de ser servo. Você não, é inegociável a nossa posição como servo. Não é que nós temos que ser igual ao jovem do mundo, às pessoas do mundo. Não, nós temos nossa forma de agir, a nossa forma de proceder. Nós somos cheios do Espírito Santo, do amor do Senhor. Nós vamos amar. E a nossa influência, o nosso testemunho, todos estão vendo. E vai influenciar e mudar pessoas. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Jesus. Ele é diferente. Ele é diferente. Glória a Jesus. Bom, Diogo, a gente sempre tem participação de jovens de fora. Né? Hoje os jovens de fora estão aqui. Mas tem aqueles que mandam vídeo, né? E a gente vai ter agora a participação. Será que o vídeo é daqui da Grande Vitória? É possível, tá? Porque os jovens vieram de fora e o vídeo não é não. Mas é do estado do Espírito Santo, da cidade chamada Baixo Guandu. Ali divisa com o estado de Minas Gerais. Logo ali também. Logo ali, né? A Igreja Central em Baixo Guandu, aqui no Espírito Santo. Quem vai fazer a pergunta é a jovem Rebeca Romili Barbosa Dias. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rebeca Romili, sou da Igreja Central de Baixo Guandu. E a minha pergunta é: nós sabemos que o amor é um fruto do Espírito Santo e também é uma escolha. Como podemos fazer para colocar isso em prática no dia a dia, mesmo sabendo que durante o dia acontecem diversidades e também conflitos? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rebeca, por sua participação e um abraço aos nossos irmãos aí em Baixo Guandu. E então, Diogo, mesmo quando não temos vontade nenhuma, a Rebeca termina com essa pergunta. Josias, excelente pergunta primeiro, né, Rebeca? Jesus também mostrou isso. Em seu ministério, ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando, ele sabia que Pedro ia negar ele sabia que Judas iria trair, mas ele lavou o pé de todos os discípulos, mostrando exatamente que ele, como filho de Deus, ele dava também o quê? Como servir. E exatamente nós, o amor de Deus, ele começa em nossas vidas exatamente da forma, em pequenas ações, da obediência ao Pai, né? Até mesmo ajudando, no cumpridor, chegando no horário do culto, sendo um jovem que vai a cada dia ser diferente. Isso são fatores que vão se acumulando, que vai gerando em nós também a operação do amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus, ele resulta em pequenas atitudes, até mesmo atividades que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Isso vai refletir na grande operação de Deus em nós. O jovem está esperando ter grandes oportunidades, para Deus ter que se revelar a mim de forma grandiosa, aparecer onde? Teve aquela experiência que o pastor Amadeu conta, né, que queria ver o anjo, Não, para amar Deus mais, eu preciso ter uma experiência, ver um anjo, E muitas vezes, Deus, ele se revela em nossas vidas, nas pequenas atitudes como servo nós vamos fazer. Quer ver uma coisa interessante, jovens? Quando nós ajudamos o nosso assistência, uma visita, quando participamos em um lar que muitas vezes uma família, um jovem está passando necessidades, problemas, e nós vamos lá assistir, cantar um louvor, e Deus, ele renova o amor em nossas vidas, exercitando a nossa fé. Uma visita, até mesmo participando do culto profético, ouvindo um dom, participando do culto, são ações que vão se combinando de uma grande operação do amor de Deus. Não espere, jovem, grandes operações, Deus, ele quer manifestar na sua vida todos os dias. De forma, no culto da madrugada, buscando ao Senhor, é tocando o seu instrumento,
Deus ele vai fortalecendo, o amor de Deus vai aumentando, vai se revelando. É no servir, é no buscar a Deus que Deus vai renovar o amor. É nas nossas atitudes. E o amor de Deus, ele vai aumentando. Nós vamos aumentando este amor também por ele. Certo, Josias? Muito bem. Bom, vamos seguir? Vamos para a nossa última pergunta aqui do estúdio. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Letícia, eu sou da igreja de Dom Pedro, em Manaus. E, pastor, eu queria saber do senhor como que a gente pode identificar, como a gente distingue as atitudes de amor que a gente tem, que são do Espírito Santo, e aquelas que são somente sentimento ou interesse pessoal. Muito interessante. O amor de Deus é gerado em nós através do Espírito Santo. É inconfundível. É um amor inconfundível. Porque um dia, quando nós chegamos, eu vim para a igreja como jovem. Então, posso dizer, quando tinha meus 15 anos, o Senhor, eu me senti abraçado. Diferentemente de uma experiência no mundo, mas quando entrei à igreja, eu senti uma assistência diferente das irmãs. A palavra falou, os louvores falaram. O sentimento do mundo, os outros sentimentos, corrigindo aqui, né? Os outros sentimentos que nós temos, muitas vezes as pessoas confundem. Muitos sentimentos humanos, as pessoas querem muitas vezes servir a Deus por posições, ou servir a Deus por troca de algum benefício. E, na verdade, são sentimentos humanos. O sentimento de Deus é fazer, o amor de Deus é nós servirmos a Ele por gratidão. E isso que é o grande, importante impacto na vida nossa. Servir a Deus e nada em troca. Quando nós colocamos nossa vida em gratidão, em amor, Deus nos recompensa. Muitas vezes nós nos dedicamos, nós nos entregamos como jovens na presença do Senhor, e aí Deus vai abençoar a vida até mesmo estudantil, a vida sentimental. Quando nós priorizamos servir ao Senhor, Ele cuida da vida do jovem por completo. O jovem, eu vou na igreja, eu vou buscar o Senhor porque eu quero casar. Ih, rapaz, se for essa, não tem nada, assim, não tem nada contra casar, isso mesmo, tem que casar o jovem, mas eu vou no culto para poder casar, né? Buscar uma jovem. Olha, vai na igreja, buscar, Senhor, eu vou buscar uma benção. Mas que neste culto o Senhor fale comigo, opere uma benção, e lá se prove o Senhor também revele ali o meu escolhido. É diferente, botou o culto, botou o Senhor em primeiro lugar. Então o jovem precisa entender isso. Quando nós priorizamos o Senhor, este grande amor de Deus, ele vai preencher todas as coisas. E em confundir o sentimento, muitas vezes, as pessoas têm, priorizando o que é material para interferir naquilo que é espiritual. Acho que é isso, Josias. Essa questão da percepção do amor como um amor que seja legítimo da parte do Espírito Santo, em relação a um amor que não seja, um amor que parte do homem, ele começa nessa relação, nessa compreensão de que Deus te amou acima de todas as coisas. O amor dele por você foi tão maravilhoso que ele fez aquilo que é a coisa mais difícil de ser feita para ter o seu coração, para te dar a bênção da salvação. Quer dizer, ele te amou, ele deu o seu filho Jesus para que pudesse te dar outra coisa ainda maravilhosa, que é a salvação e a eternidade. Então, esse é o tamanho do amor de Deus. Quando você descobre e você reconhece que o maior amor que você já experimentou e que você tem acesso é o dele, imagine que, de repente, você descobre por uma atitude do seu pai, ou da sua mãe, ou no futuro, do seu esposo, ou de um filho, quando você descobre que a atitude dele foi uma demonstração de amor por você notável, notável.
Você estava numa situação de risco de vida e houve uma intervenção de uma pessoa sem querer nada em troca para te preservar e te salvou. Muito bem, é muito mais do que isso que Deus fez. Então, quando a gente entende isso e a gente começa a amar ao Senhor, como diz a palavra, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, a gente começa a amar ao Senhor, todo o resto, o serviço na casa do Senhor, a assistência que o pastor Diogo falou, a disposição para visitar, a disposição para orar, a disposição para servir, a disposição para o voluntariado, tudo isso acontece como consequência desse amor. Eu lembrei aqui, Josias, do filho pródigo. Sim. Pediu parte da herança ao pai, foi para um lugar longínquo, gastou tudo que tinha e o pai estava esperando ele. Quanto tempo o pai estava esperando aquele filho voltar? Aí a pergunta foi diferenciar, né, o amor de Deus para os sentimentos e o sentimento do Espírito Santo que não é do Espírito, certo? O amor de Deus é incondicional. Mesmo que nós falhamos, mesmo que nós possamos errar, Ele nos ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama a vida do homem, do jovem, de tal forma que Ele está pronto, está esperando o jovem. E o amor de Jesus é isso, é um amor que não se compara. Se nós falharmos com alguém aqui, nós perdoamos. Muitas vezes nós ficamos com raiva, ficamos ali, o nosso sentimento humano. Mas Jesus, se você pedir o perdão pelo sangue de Jesus, olha, fazer menção, Ele nos perdoa, nos ama. Então isso, e instantaneamente, algo assim glorioso. Então acho que a grande exemplo para nós é essa passagem, eu fico assim, maravilhado, porque Ele espera a vida do homem, e aquele jovem voltou e foi abençoado, Deus restituiu. Jesus, Deus Pai, Ele quer restituir a vida do homem e dedicado de jovem. Então, nós não precisamos experimentar ir distante, sair, nem precisamos, nós temos esse amor. E para que ir distante, sairmos? Ou foi aquele jovem errou, tomou uma decisão errada? Nós temos este amor de Deus de uma tal forma que nós não precisamos olhar para nada, lugar nenhum. Temos tudo dentro da casa do Pai. É isso. Amém. Nós estamos caminhando para o final do programa e eu prometi que eu ia ler uma mensagem, um dos comentários de um conteúdo anterior. Eu não vou ler, não. Eu vou ler duas. Então, quem pensou que eu não ia ler, eu não vou ler uma, eu vou ler duas. Então, vamos lá. Roberto, ele manda a seguinte mensagem para a gente. Ele diz assim: meus parabéns. O programa é muito bom. Vou maratonar. Olha só, esse é jovem. Falando essa expressão é jovem. Vou maratonar. Isso mesmo, meu amigo. Maratona mesmo, porque tem muita coisa muito boa nesse programa, tá? E a Tainá Mazzolini, ela assistiu um dos nossos conteúdos anteriores, que fala sobre evangelização. Ele escreveu o seguinte: o tema é muito importante. Que o Senhor nos use como instrumentos em suas mãos, que sejamos testemunhos e canal de bênçãos aos corações que precisam de uma palavra de esperança. Você sabe como é que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor? Com o fruto do Espírito, o amor de Deus no seu coração. Você vai amar o necessitado e vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Diogo, a gente vai encerrar. Quero agradecer sua participação, seu tempo, mas a gente continua na semana que vem. Tá, vamos explorar o fruto do Espírito, isso é muito interessante. Obrigado, querido Pai, Senhor. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, jovens, a todos que estão nos vendo também. Até o próximo episódio, né? É isso aí. A gente Vamos tem seguir. muito assunto, até a semana que vem, né? Vamos lá. Minha colega Estela, a paz do Senhor para você e para a equipe de produção. Paz do Senhor, pastores. Mandar um abraço para a nossa equipe de produção, para a Raíssa, para o Daniel e para o Guilherme. Muito bem, vocês jovens, sejam sempre bem-vindos.
né? Cada um, quando você falou, você é de Marechal Floriano, não, né? Domingos Martins, ali pertinho, né? Eu imagino que você é a que está aqui de mais perto. Mas olha só, sejam sempre bem-vindos, tá? A casa é de vocês, uma alegria receber vocês. E leve o nosso abraço aos pastores, aos irmãos, nas cidades que vocês, nas igrejas de vocês, tá bom? Bom, a gente então chega ao final desta edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Você sabe, curta, comente, compartilhe. E se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Se você está nos assistindo pelo sistema multiplataformas da Igreja Maranata, ou seja, naquela programação 24 horas, daqui a pouquinho um novo conteúdo dentro da TV Manaim para você. Deus abençoe, a paz do Senhor. Música